Amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu quero falar uma palavra bem rapidinho com vocês hoje. Hoje aconteceu algo muito interessante, o Senhor trouxe essa palavra, através desse acontecimento, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Estava aqui, né, limpando a casa, arrumando a casa, e o Senhor foi trazendo essa palavra ao meu coração. Hoje uma pessoa me perguntou, uma pessoa que não é serva de Deus, ela me perguntou o seguinte: ô Luana, eu tenho uma curiosidade de saber por que a pessoa que é serva de Deus, que é crente, eles falam, né, que é crente, ela não pode beber cerveja, mas pode beber caipirinha. Aí eu falei, como assim? Não, porque uma colega minha, ela é crente, já tem algum tempo, tem muito tempo, e ela fala que crente não bebe cerveja, não bebe bebida alcoólica, mas ela toma caipirinha. Aí eu virei para ela e falei assim, curta e grossa, falei assim, o servo de Deus, né, ele não bebe bebida alcoólica, ele não toma bebida alcoólica. Aí ela falou, mas como é que ela bebe? Aí eu virei para ela e falei assim, é porque ela é desobediente à palavra de Deus, ela precisa ser liberta nessa área, é por isso que ela bebe. Então assim, né, aí isso, quando eu cheguei em casa, fiquei pensando sobre isso, sobre essa pergunta dela, e o Senhor foi trazendo ao meu coração, né? Hoje nós estamos vivendo assim um evangelho bem assim, vamos dizer, tranquilo, né? Porque as pessoas querem viver o evangelho e continuar vivendo a vida do jeito que acha que deve viver, né? Continua, né, na igreja, vai na igreja e tudo, lê a Bíblia e tudo, mas não basta você apenas conhecer a palavra de Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus. A palavra-chave do evangelho é obedecer. Quando você obedece a palavra de Deus, né, quando você é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel a nós. Então, assim, as pessoas hoje elas pregam um evangelho muito tranquilo, que você está na igreja, mas você pode fazer isso, fazer aquilo, continuar vivendo os seus prazeres da carne. Só que a nossa vida, nós vivemos da luta do espírito contra a carne. O nosso espírito, ele vive em constante luta, em constante batalha contra os prazeres da nossa carne. Tem coisas que eu acho bacana, que eu acho legal, mas não me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, assim, tem coisas que aparentemente não tem problema, tem coisas que aparentemente não vai ter problema, mas não me convém e não me acrescentaria em nada na minha vida espiritual com o Senhor. Então, aquilo que não me acrescenta em nada, só aquilo que não me acrescenta na minha vida espiritual em nada, e que eu vou fazer só para satisfazer uma vontade da minha carne, uma vontade minha, um prazer meu, o porquê que eu vou fazer? Porque um abismo puxa outro abismo. Uma coisa puxa a outra, às vezes as coisas começam bem pequenininha. Eu vou tomar um pouquinho hoje, vou tomar um pouquinho de cerveja hoje. Não, mas eu não sou fraca, eu posso, né? A palavra de Deus diz, não embriagueis em vinho que há contenda. Então, assim, nós não devemos aquilo que pode nos prejudicar, aquilo que não nos acrescenta, aquilo que a palavra de Deus condena. Não sou eu que condeno, não é o pastor que está pregando que condena, é a palavra de Deus que condena. E hoje, quando você prega o evangelho verdadeiro, não é um evangelho que traz ibope. Então é por isso que muitas vezes as pessoas não querem mais pregar o verdadeiro evangelho. Vai trazer para você mensagens motivacionais, frases motivacionais, bacana, isso é bacana para o nosso emocional, né, tudo, mas nós não podemos esquecer da nossa palavra, da palavra que vem do Senhor. O nosso manual de vivência está aqui na palavra que vem do Senhor. Esse é o nosso manual, é isso aqui que nós devemos buscar, devemos obedecer, devemos tentar cumprir, querido, porque a volta de Cristo está próxima e hoje nós não temos tempo para ficar vivendo, sabe, com nossos prazeres, com coisas que não nos acrescentam em nada. E quando a gente vai pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, quando um pastor vai pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, as pessoas falam, tá julgando, mas em Mateus 18:15 diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós. Como assim, se o meu irmão pecar contra mim? Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Então eu posso
falar com você que você está errado. Apesar de você não concordar, eu posso falar: ah, mas eu não pequei contra ninguém, eu fiz isso, eu prejudiquei a mim mesmo. Peraí, se você é servo de Deus e você faz algo que vai escandalizar o nome do Senhor, que vai escandalizar a igreja onde você congrega, que vai escandalizar o nome de todos os servos de Deus, então você está pecando contra a igreja do Senhor, porque você está fazendo algo que vai trazer escândalo para a igreja do Senhor. Vamos dar um exemplo. Os crentes, as pessoas, servos de Deus, que não gostam de pagar as suas contas. Na hora de falar assim: ah, fulano não me pagou. Não, os crentes é ruim de paga. Então é o seguinte, está sujando o nome da igreja, está sujando o nome das outras pessoas, as pessoas que são bacanas, as pessoas que fazem tudo correto, tentam cumprir a palavra do Senhor, está sujando o nome delas. Porque quando as pessoas vão falar, não vai falar que você está devendo, que você bebeu, que você fez, não. Falar: os crentes estão assim. Então, não são os crentes. Então, quando você suja o nome da igreja, então nós temos o direito de falar que você está errado. Quando você prejudica o nome da igreja, quando você faz algo que escandaliza o nome da igreja, que escandaliza o nome do Senhor, então nós temos o direito de falar que você está errado. Porque a palavra de Deus, vou ler de novo, em Mateus 18:15 diz: se teu irmão pecou contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular. Então eu posso corrigir você. Se eu pequei, você pode corrigir. Então, em particular, sem você expor, né, a pessoa. Então, assim, hoje nós vemos aí no mundo gospel, né, o famoso mundo gospel, as pessoas, elas pregam frases motivacionais muito bacanas, né, muito bacana. Mas precisamos aqui, ó, Bíblia, para fortalecer a nossa vida espiritual com o Senhor. Pessoas cantam música gospel, num dia, no outro dia já não está mais na igreja, já não quer saber mais, que descobriu isso, que descobriu que o amor de Deus que Deus, ele é amor, não sei o que, mas que amor é esse que vocês estão pregando? Que amor é esse que eles estão pregando, que não traz transformação? Aquele que ama corrige, é por isso que o Senhor nos corrige na palavra, porque Ele nos ama. Então aquele que o Senhor ama, Ele corrige, Ele nos ama, é por isso que Ele corrigiu. É por isso que Ele nos corrige todo dia através da palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos confrontados com ela. Por quê? Por que muitas pessoas não querem ler a palavra de Deus, não querem buscar na palavra de Deus? Porque elas são confrontadas pela palavra de Deus. Todos nós, quando lemos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, nós somos confrontados por elas por causa dos nossos erros, por causa das nossas vontades da carne. A cada dia nós precisamos lutar mais contra a nossa vontade da carne. É igual eu disse, muitas coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, assim, eu posso fazer? Posso, mas me convém por quê? Por que eu vou fazer se não me acrescenta em nada? Então, querido, a palavra de Deus diz em Provérbios 12:1, também, deixa eu só pegar aqui que eu tinha marcado, 12:1, o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O que ama a correção ama o conhecimento. Então, quando o Senhor, ele nos corrige na palavra, é porque Ele quer o nosso bem. Quando o pastor na igreja está pregando a palavra de Deus, que ele está corrigindo a igreja, é porque ele ama a igreja. E ai dele se não pregar a palavra do Senhor, ai dele se sair da palavra do Senhor. Nós precisamos pregar a doutrina, a palavra de Deus. Então, queridos, em Efésios 5:18 diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, assim, quando essa moça me perguntou, eu fiquei me perguntando o seguinte: o que as pessoas que dizem servir a Deus hoje, elas estão preocupadas com o quê? Com o quê? Elas querem estar na presença de Deus e continuar vivendo a vida que vivia antes. Esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo, ele transforma, ele liberta, ele salva e ele restaura. Que evangelho é esse que está sendo pregado para você, que está entrando nos seus ouvidos, nos nossos ouvidos, que não salva, não liberta, não transforma e não cura? A palavra de Deus é a mesma, ela não muda, a palavra de Deus continua a mesma. Quem mudou foi a igreja do Senhor, quem mudou foi o povo, quem mudou foi os filhos de Deus que mudaram. Entendeu, querido? Porque quando nós vamos para a presença do Senhor, nós vamos para ser mudados, para ser transformados. Então, se você não é transformado, querido, você não está vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo. Você não está matando a sua carne. Nós precisamos matar a nossa carne. O Espírito luta contra a carne o tempo todo, contra nossas vontades.
Então, queridos, nós precisamos abrir mão das vontades da nossa carne. E que exemplo que nós, servos de Deus, estamos trazendo para as pessoas que não são servas de Deus? Que exemplo nós estamos trazendo para essas pessoas? Você, como servo de Deus, que exemplo que você está trazendo para as pessoas que não são servos de Deus? Será que essas pessoas que ainda não servem ao Senhor Jesus Cristo, que não conheceu a verdadeira palavra do Senhor, será que quando elas olham para mim, será que quando elas olham para você, elas veem realmente a transformação na sua vida, a transformação que o verdadeiro evangelho traz? Será que quando elas olham para você e olham para mim, elas estão vendo a presença do Espírito Santo nítida nas nossas vidas? Porque é o que eu falei, o evangelho traz transformação, ele restaura, ele cura, ele liberta dos prazeres da nossa carne. Eu quero trazer aqui, eu vou ler rapidinho, porque eu vou ler alguns versículos, só para você entender. Na verdade, isso aqui é resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos, mas eu quero trazer para hoje, tá? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todas temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber algumas coisas, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada, tá bom? Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize. Peraí. Então, vamos trazer para o que estamos vivendo. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então, lá em cima, antes desse 11 aqui no 10, porque se alguém te vir a ti, se alguém te ver, tá? Que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco? Então, peraí, a pessoa que não tem consciência da palavra de Deus, se ela vê você fazendo algo que não é algo que você deveria estar fazendo porque você prega a palavra de Deus, porque você deveria estar vivendo a palavra de Deus, ele é induzido a fazer aquilo. Então, peraí, a pessoa vai para a igreja, ela acha que ela pode fazer também, porque ela viu aquele que já está lá na igreja há muito tempo, praticando coisas que não deveria praticar, coisas que ele já deveria ter sido liberto, deveria ter sido transformado, mas ele não deu espaço para o Espírito Santo de Deus transformar e libertar a sua vida. O 11, e pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, ele perecerá por sua causa, ele perecerá por sua culpa, porque você não foi exemplo de servo de Deus para ele. Então, se ele é mais fraco que você, deixa eu explicar uma coisa para você, você que já é servo de Deus há muito tempo, a gente que já é servo de Deus há muito tempo, a gente precisa tomar cuidado no exemplo que nós damos para aqueles que estão chegando agora na presença de Deus. Porque se nós não estivermos vivendo o verdadeiro evangelho, nós não seremos espelho bom para eles. E eles precisam se espelhar em alguém na casa do Senhor.
E às vezes essa pessoa, ela não está, a pessoa que já tem muito tempo na casa de Deus, que já deveria estar comendo arroz com feijão e feijoada, ela quer continuar tomando leitinho na mamadeira. Por quê? Porque ela quer continuar praticando as vontades da carne. Então, ela não dá liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dela. Então, como que você vai ser espelho para aqueles que estão chegando agora se você se você não foi transformado e não foi liberto, se você não deu espaço para que o Espírito Santo de Deus transformasse sua vida? Então, que exemplo nós estamos dando para esses que estão chegando agora e que exemplo estamos dando para aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador? Vocês acham que as pessoas, às vezes, que ainda não servem ao Senhor, não olham para aqueles que não dão exemplo, não olham e falam assim, eu ser crente igual aquele, eu prefiro ficar no mundo onde eu tô. E aí? A culpa dele perecer é sua, que não dá exemplo de servo de Deus. E Deus vai cobrar. Deus vai te cobrar. Então, queridos, que evangelho é esse que estamos pregando? Que evangelho é esse que estão pregando que não salva, não liberta e não transforma? Não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho de Cristo, ele faz isso. Ele nos transforma, ele nos transforma em pessoas melhores. Não é fácil servir a Deus, ainda mais no tempo que estamos caminhando, né, para a volta de Cristo. Não é fácil, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e vale muito a pena sacrificar a nossa carne, vale muito a pena. Sabe por quê? Porque Deus sacrificou, permitiu que seu único filho fosse crucificado, fosse o cordeiro sacrificado por mim e por você. Então não brinque com a palavra de Deus. Não brinque de servir a Deus. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não tem meio termo no mundo cristão. No mundo de servir a Deus não tem meio termo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não tem esse negócio em cima do muro, porque o muro não pertence ao Senhor. Entendeu? Ou a palavra de Deus diz, ou é sim, sim ou não, não. Então, não brinca de ser servo de Deus. Porque Deus permitiu que o seu filho fosse crucificado por nossas vidas. O sangue dele custou caro. O sangue, a minha vida e a sua vida custou caro, custou o sangue dele. Então, não brinca com a palavra de Deus. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Não diz que você serve a Deus e continue praticando as coisas que vão escandalizar o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, que vão escandalizar o nome do Senhor. Tá bom? Permita-se ser transformado por esse evangelho. Permita-se ser curado. Permita-se ser liberto das coisas do mundo, tá? Mesmo que pareça para você que são coisas que não tem nada a ver. Se vai escandalizar o nome do Senhor, se vai escandalizar o corpo de Cristo, que é a igreja, não faça. Mesmo que seja algo que você queira, não faça, porque o Senhor, ele cobra, uma hora ele cobra. Então, aqui no 13, para a gente encerrar, pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Se eu fizer algo que está escandalizando, né, se o meu irmão ficou escandalizado com o que eu fiz, não devo fazer, tá bom? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, queridos, vamos olhar para o céu. Deus é amor, mas ele também é justiça. Deus, ele é justo, tá bom? E não esquece que a minha vida e a sua vida custou o sangue dele. Não permita se relaxar com o evangelho de Cristo. Não deixe o inimigo colocar comichões nos seus ouvidos para que você não ouça a verdadeira palavra de Cristo. Que você não deixe o inimigo colocar tampões nos seus ouvidos para que você não ouça o verdadeiro evangelho. Hoje muitos não querem pregar a verdadeira palavra do Senhor porque ela não traz ibope, ok? Eles querem o quê? Ibope, agendas. Então, eles não querem pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Eles querem pregar aquilo que o ser humano quer ouvir, não é? E muitas vezes a palavra, como eu disse, ela nos confronta, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Que você conheça esse verdadeiro evangelho de Cristo, aquele que salva, transforma, liberta e restaura, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Jesus te ama, tá bom? Ele quer transformar as nossas vidas, sempre. Sempre tem algo nas nossas vidas para ser mudado, para ser transformado, tá ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.